Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa videoaula para nós estarmos dando continuidade aos estudos referentes à Revolução Francesa. Agora falando sobre a Era de Napoleão ou o Império Napoleônico. Vamos reiterar o que nós vimos no vídeo passado. Com o domínio dos girondinos no poder francês, foi estipulado um conceito denominado como consulado, onde, sob a representação de 3 cônsules, Napoleão Bonaparte, devido às suas sucessivas vitórias em batalha, ganha o poder de ser cônsul vitalício. E devido a ser cônsul vitalício, ele também passou a ter alguns benefícios, como o poder de assumir determinadas ações. Foi justamente a partir daí que Napoleão Bonaparte passou a se autoproclamar imperador da França. Se instaura com essa autoproclamação o Império Napoleônico. Uma das primeiras coisas que Napoleão passou a fazer é separar o poder da Igreja em relação ao poder do Estado, se dizendo o que ele estava acima da Igreja Católica, a soberania de Napoleão Bonaparte. E sempre lembrando que a era imperial de Napoleão Bonaparte estava sempre na defesa dos direitos da burguesia. Afinal, no governo girondino, ele sempre defendia, por meio militar, a área ou seja, a defesa dos burgueses. Muito bem, uma das primeiras coisas que Napoleão Bonaparte vai fazer é inserir um conjunto de leis denominada como Código Civil Napoleônico. O que vai se instaurar neste Código Civil Napoleônico? Primeira coisa, ele vai estabelecer a reforma agrária. Outro critério, por lei, Napoleão passou a separar a Igreja em relação ao Estado. O Estado estava acima dos direitos da Igreja Católica. Um outro critério, as pessoas teriam liberdade de iniciativa de propriedade privada. E, obviamente, um outro critério ainda inserido dentro desse Código Civil Napoleônico é a igualdade de todos perante as leis. Muito bem. Outros critérios ainda inseridos no regime imperial de Napoleão Bonaparte é a fundação do Banco da França, com o objetivo de quê? De controlar financeiramente aquele novo Estado imperial em relação a todos os recursos financeiros atingidos com a anexação de terras, tudo bem? Lembre-se sempre que nós já estamos cansados de dizer, o império é uma anexação de território por meio de guerra, e no governo de Napoleão não seria diferente disso, tudo bem? Outra coisa, Napoleão Bonaparte vai passar a instaurar o predomínio de escolas públicas dentro do território francês, não somente de ensino fundamental, mas também vai estimular a criação de escolas de ensino superior para a formação, como por exemplo, de professores. Uma outra coisa, ainda dentro do governo de Napoleão, é a instalação das escolas públicas, e um outro critério vai ser justamente a permanência de um artifício, ou seja, de uma característica daquele antigo regime. Ele vai manter as mulheres subordinadas aos homens, principalmente aos pais das suas famílias ou aos homens mais velhos residentes na localidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, Napoleão Bonaparte, ele fez vários critérios de desenvolvimento durante seu império, mas manteve algumas características daquela sociedade de antigo regime, como, por exemplo, as mulheres mantendo-se subordinadas em relação aos homens da família. Socialmente, isso seria um aspecto obrigatório. Em relação à expansão militarista, Napoleão Bonaparte vai dar continuidade ao seu processo de enfrentamento bélico, obrigando os países monarquistas a ficarem agora ao lado do novo Império Francês, ao ponto de Napoleão fazer o quê? Destituir alguns reis absolutistas e colocar dentro desses países pessoas de sua família ou mesmo aliados ao governo dele,
para tentar acabar com o regime absolutista em relação aos outros territórios do continente europeu. E durante esse processo de política de enfrentamento bélico e de política expansionista, Napoleão Bonaparte vai buscar um enfrentamento bélico com o território inglês. E ele passou a perder esse enfrentamento de batalha em relação à Inglaterra. Devido a esse critério, o que ocorre? Napoleão Bonaparte estrutura uma outra fase política denominada no seu império, tudo bem, denominado como bloqueio continental. O que significava o bloqueio continental? A partir daquele instante, todo e qualquer país que fosse aliado ao Império Francês ou que fosse dependente de Napoleão, ou seja, sob domínio do Império Francês, não poderia mais comercializar os produtos ingleses. Qual era o objetivo de Napoleão? Primeiro, uma retaliação por ter perdido a batalha. Segundo, frear o avanço do desenvolvimento comercial que a Inglaterra estava tendo devido ao surgimento da Revolução Industrial. Tudo bem? Na continuação, diversos países que não eram aliados a Napoleão Bonaparte ou mesmo dependiam economicamente do controle comercial com a Inglaterra, passaram a desobedecer esse princípio de bloqueio continental, como por exemplo a Espanha ou mesmo Portugal. Mas teve um país que inicialmente passou a desobedecer esse critério de Napoleão, de bloqueio continental, foi a Rússia. Quando a Rússia não quis obedecer o processo do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte passou a invadir o território russo. Mas nós temos um problema. Napoleão, ele não aceitou os conselhos de seus conselheiros em não invadir a Rússia numa época de inverno. O que a Rússia fez? Ela fez uma mobilização denominada como tática de terra arrasada, onde Napoleão Bonaparte passou a invadir o território russo numa era de inverno. A Rússia, para tentar afastar as tropas napoleônicas da possível invasão, passou a destruir todos os bens de insumo que poderia manter o seu inimigo no local, como por exemplo, acabar com hospitais, com lojas que vendiam roupas, que vendiam mantimentos, para que aquela tropa napoleônica não se permanecesse no território russo. Com a tática de terra arrasada criada pela Rússia, Napoleão ganha a sucessivo índice de derrotas. Muito bem. Nesse processo de derrota em que a Rússia acabou por meio da batalha com as tropas napoleônicas, Napoleão foi obrigado a assinar um tratado chamado de Tratado de Fontainebleau. Nesse tratado, ele vai assumir o quê? Que iria parar com o processo de expansão territorial por meio do seu império, obviamente, e ia acabar se afastando do governo da França. Assim, Napoleão Bonaparte, ele abdica do trono e é exilado numa ilha chamada de Ilha de Elba. Muito bem. Os países monarquistas, eles se dão por vencidos porque afastaram Napoleão após a sua derrota em relação ao inverno russo. Beleza, muito bem, gente. Quando Napoleão ele é exilado na Ilha de Elba, quem passou a comandar a França vai ser o retorno de uma monarquia sob a liderança de Luís XVIII. Luís XVIII era o irmão de Luís XVI que tinha sido executado. Todos lembram? Muito bem. Luís XVIII passou a comandar de forma monárquica o território francês, mas não se contava com uma coisa. Napoleão Bonaparte vai passar a fugir da Ilha de Elba, retornando à França com o apoio do exército francês e governando o território francês por cerca de 100 dias. Se instaura a partir daí o regime denominado como governo de 100 dias. Quando Napoleão
passa a assumir o governo francês, acabando com o governo de Luís XVIII e administrando a França durante 100 dias, ele vai continuar com a sua sucessão militarista de expansão, até que, em uma batalha denominada como Batalha de Waterloo, Napoleão passou novamente a perder para a Inglaterra. Quando ele perde para a Inglaterra, novamente ele vai ser encaminhado para um exílio, só que agora numa ilha chamada de Ilha de Santa Helena. E nessa ilha ele acaba por falecer. Muito bem. O que acontece depois do findar desse critério de Império Napoleônico após a sua morte, quando ele foi exilado na ilha de Santa Helena? Se estabelece pelos países monarquistas que derrotaram Napoleão um conceito denominado como Congresso de Viena. Países como Prússia, Áustria, Inglaterra e Rússia se unem para tentar restabelecer os conceitos do antigo regime, ou seja, a manutenção do poder nas mãos da monarquia e estruturar a França novamente com um regime monárquico. Muito bem, um outro critério que a França vai sofrer após a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte em relação ao Congresso de Viena é ter que pagar indenização aos países em que Napoleão tentou enfrentar, e essa indenização deveria ser paga no prazo de 5 anos. Durante 5 anos, no caso, a França teria que pagar a indenização aos países que venceram Napoleão Bonaparte. Meus queridos, aqui nós finalizamos esse conceito de era napoleônica, todos os processos que nós vimos desde o surgimento da Revolução Francesa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo por via e-mail. Um beijo e até mais.